Hoje trataremos então de temas de ciência política, certo? O estudo da política em si, com base em ideias filosóficas, com base em história e com base na experiência dos estados pelas diversas fases em que passamos pela história. O Estado passou pela história, iniciando-se como pequenos aglomerados, não é? O grupo de famílias, e evoluindo para algumas cidadelas, ou pequenas cidades, que era considerado já um Estado, e avançando para a ideia de império, e chegando a nós com o formato de Estado constitucional. Um Estado, então, delimitado, um Estado com o seu povo, um Estado com o seu poder, que ainda pode ser perpetuado numa família ou aquele poder transitório do eleito. Então, vamos falar um pouquinho com essa introdução, certo? Lembrando que há estudos políticos, há grandes pensadores que tratam da ciência do direito, e lembrando também que o segundo estudo é um estudo social, o estudo da sociedade. Como se formou a sociedade? Como chegamos no nível de sociedade que nós temos hoje? O grande questionamento, além da origem, que não se sabe a origem, é, na atualidade, saber se estamos regredindo ou evoluindo com determinados posicionamentos ou determinadas adoções promovidas pelo Estado, com relação à família, com relação a grupo de pessoas, e com a própria postura do Estado, nessa concepção filosófica, realista, não é? Também realista. Nós temos, então, que passar pela sociologia e lembrar que o Estado hoje não passa de uma pessoa jurídica, certo? O Estado é uma pessoa jurídica de direito público interno e externo, ou seja, mantém as suas relações internas com os governados e com as pessoas jurídicas, e externo mantém suas relações com outros estados, organizações internacionais e grupos beligerantes, certo? O poder estatal em si, não é ou não se resume ao poder do Estado. Ou seja, não é só o legislativo, o executivo e o judiciário, nessa ordem de importância, que constitui o poder do Estado. O Estado recebe influências externas e internas. Há o poder político, que é mais amplo, que engloba o poder estatal, o poder de influência do povo, o poder midiático, as pressões internacionais. Então, o exercício da soberania e o exercício da autonomia interna de cada Estado está relacionado a outros poderes, outras forças, que estabelecem essa relação aí. A ideia de soberania, certo? De que o Estado tem uma supremacia que trata os outros Estados como igual, mas internamente os seus poderes acabam por impor. O legislativo cria uma lei e essa lei é imposta ao povo. O poder executivo decreta, por exemplo, a desapropriação. É um ato que deve-se obediência, ou uma regulamentação municipal deve-se obediência ao poder executivo. E no judiciário existem as regras eleitorais, a interpretação de regras eleitorais, que geram outras regras que acabam o poder judiciário legislando. Então, criando as regras para que todos sigam essas regras. E nós temos o poder constituinte,
o poder constituinte, o poder de elaborar uma Constituição, uma nova Constituição, e o poder de reformar a Constituição. No caso brasileiro, como já defendemos, há a necessidade, por todas as mudanças, de que o Brasil tenha uma nova Constituição, pois já não serve mais a Constituição de 88 aos propósitos reais vivenciados no nosso dia a dia. Estamos vendo o Estado brasileiro sofrer com as regras que dão várias possibilidades em detrimento do Estado brasileiro, com relação aos funcionários públicos, com relação à prestação de serviço, com relação aos direitos fundamentais. Então, há uma relação soberba dos outros polos com relação ao Estado. E aí isso autorizaria o poder constituinte originário para uma nova Constituição. Pois o poder constituinte derivado, ele não dá o quê? Essa possibilidade, ele não abre essa possibilidade da gente ter uma reforma na Constituição que possibilitasse essas alterações estruturais, não é? E profundas. Não é? Então, o arcabouço da Constituição, o esqueleto, a estrutura, necessita de mudança que só o poder constituinte originário poderia promover. E evitaria o quê? A impossibilidade de negociar com a casa que não tem esse poder constituinte. Os deputados, senadores eleitos e os senadores que já estavam lá, eles não contam com esse poder constituinte originário. Seria preciso dissolver a casa ou eleger um poder constituinte originário e esse poder constituinte originário elaborar uma nova Constituição, certo? Então, esse poder constituinte deve funcionar dessa forma. E aqui, no Estado e Governo, a gente chama atenção para os ideais do Estado democrático. Será que estávamos seguindo os ideais do Estado democrático? Portando-nos nos incluindo por sermos passivos a algumas alterações, a possibilidade aberta de corrupção, não é? Uma corrupção escancarada que segue até os nossos dias. Eu digo, segue com o governo. Se entra presidente, sai presidente, a corrupção não tem limites. O Estado brasileiro está sangrando pela corrupção. Por essa relação estabelecida pela Constituição de 88, colocando o Estado brasileiro no segundo plano. Esse segundo plano que ele está fazendo o quê? Numa relação de submissão com os servidores públicos, com os direitos fundamentais. Com os direitos fundamentais há uma relação realmente de subordinação, só que não no grau que lhe foi imposto, certo? Está muito exacerbado essa relação. Né? Então, numa democracia, respeita-se o sufrágio, a participação do povo nesse processo, certo? Essa atuação do povo, com as formas de acessar o poder, certo? As formas legítimas de acessar o poder e o processo eleitoral. Nós temos agora um presidente eleito que provavelmente ficará engessado com a Constituição para promover mudanças, até mudanças de menor potencial. Os partidos políticos brasileiros precisam de ser reestruturados, né? Acabando com a sopa de siglas que existem, que não representam nada e ninguém, nenhuma ideologia, certo? E criar-se uma estrutura, estabelecer algumas regras sobre a ideia ou ideal partidário. Lembrando que na instituição dos Estados Unidos, eles não cogitavam, houve muitas manifestações dos delegados de cada província americana, lá em 1975, na formação dos Estados Unidos,
contrário ao partido político. Não há contrariedade ao partido político. Aceitamos o partido político, só que precisamos fazer uma reforma político-partidária no Brasil para trazer o partido com alguma representatividade. Não vai deixar de ser uma simples legenda, uma simples sopinha de letras que não nos levariam a nada. As forças sociais no Brasil, elas manifestam-se como grupos de pressão, certo? Grupos de interesse. Nós temos organizações liberais, organizações religiosas, organizações operárias, forças econômicas. Então, são muitas forças atuando no Brasil. Essas forças compõem o poder político estatal, certo? E na divisão de poderes, essa relação entre o legislativo, o executivo e o judiciário também se estenderá a esses grupos de pressão e grupos de interesse, certo? E que isso vai dialogando até atingirmos. Nós temos, com relação às liberdades públicas, que estabelecer alguns limites que serão um avanço na legislação brasileira, para que não sejamos o quê? Acolhidos como um Estado sem limites, né? Um Estado sem limitações. Então, a atuação do Brasil no direito internacional também precisa de ser revista, certo? Existem muitas cobranças do Brasil. O Brasil tem débito com não sei quem na África, não sei quem. Viu? Débito histórico se paga com dinheiro, é isso? Aqueles que sofreram já morreram. Quem que vai receber esse benefício? É justo dar um benefício para a pessoa que não sofreu lesão nenhuma, ser beneficiário? Então, tudo isso daí vai precisar de ser revisto, esses direitos, certo? E a arte da política envolve o quê? O governo, a legislação, o julgamento, o poder, a arte de revolucionar, a arte de ceticismo, o descrédito que a gente estava vivendo no Brasil. Um pratica corrupção, o outro pratica corrupção e nada acontecia. Porque nós tivemos com a atuação do Ministério Público Federal juntamente ao juiz Sérgio Moro, que teve lá o seu posicionamento firme, serviço, atividade que o Supremo Tribunal Federal, em toda a sua história, não assumiu, se postando com uma corte aproximada de uma corte constitucional. Então essa função aí precisa de ser melhor estruturada, certo? E nós temos que acabar com a chamada tipologia de políticos. A Casa Legislativa deve contar com várias forças, alguns extremos, às vezes. Extremo de direita, extremo de esquerda, extremo de centro. Então essas extremidades aí são necessárias no Congresso Nacional. Mas não uma extremidade de corrupção. Essa extremidade deve ser suprimida. Na arte da política, a pessoa que se candidata a um cargo público deve pensar em doação de seu serviço para o Estado, para o próximo, e não satisfazer-se a si mesmo, a sua família, aos seus filhos, aos empresários. Isso precisa de acabar no Brasil. Isso só acabaria com uma reforma política, certo? Então nós temos o quê? Com o fim do poder executivo petista, nós teremos o quê? O renascimento de algumas linhas mestras para o restabelecimento do Estado brasileiro dentro de uma racionalidade, certo? O Estado precisa desenvolver-se. Há preocupações de ordem interna com saúde, educação, economia interna, certo? Aí vem o quê? Indústria e comércio, como que a gente vai alavancar a indústria e o comércio, como que a gente vai fazer com que o Brasil avance com relação às empresas serem instituídas, gerar empregos,
Quer dizer, toda essa parte aí está paralisada no Brasil. Estamos cerceados no nosso direito de crescer economicamente. E manifestar o quê? No bloco econômico, a gente melhorar a relação internacional com os nossos vizinhos, em termos econômicos. Essa relação precisa muito de ser melhorada. Então, há necessidade de uma harmonia entre a relação do Brasil com relação aos nossos vizinhos, certo? Uma relação com os vizinhos e não aproximação com os regimes ditatoriais da vizinhança, certo? A relação precisa de ser mais econômica e menos política, porque existe a soberania de cada estado e essa soberania precisa de ser respeitada. Então esse passo, mas essa volta, esses passos aí em torno da ciência política deixa bem claro, não é? Esses estudos deixam bem claro que há necessidade de mudanças e a oportunidade de mudar é agora. Muito obrigado.